Eu tô gravando esse vídeo por dois motivos. Primeiro que semana passada meu irmão fez vídeo sobre protagonismo, que é uma coisa que muito otaku fala por conta de muito personagem de anime que é poderoso demais e acaba por acabar com a graça de certas histórias. E isso me lembrou que eu tô pra fazer esse vídeo sobre protagonista e personagem principal há muito tempo. E esse é o segundo motivo. Muito tempo atrás eu tava pensando sobre Shingeki no Kyojin, certo? Em algum Shonen Quest, que é toda segunda-feira às 9h30. Em algum Shonen Quest eu tava pensando sobre o fato de que mudou o paradigma de Shingeki no Kyojin. Esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler sobre Shingeki no Kyojin, mas são comentários gerais. Se você não tá acompanhando o mangá junto com o Japão, pode ter um pouco de spoiler, mas eu não vou dar detalhes, certo? Então vamos lá. A gente começa Shingeki no Kyojin com o Eren. O Eren vê a mãe morrer, fica puto, quer vingança, quer matar os titãs. Então esse é o centro da história, certo? A vontade e a sede de vingança de Eren Yeager. Ele entra pro exército, ele vai atrás, ele age, ele se coloca na tropa que tem que atacar os titãs e tudo mais, certo? Até que ele se torna um titã. Ó, o primeiro spoiler. Depois que ele vira um titã, tem uma certa mudança. Ela é gradual, mas ela já começa a acontecer a partir desse ponto. O Eren, ele meio que se torna uma arma, certo? E a história vai do pessoal, que é a coisa do Eren, pro macro, pro político, certo? Pra coisa maior, que é esse mundo e a guerra da humanidade como um todo, mas principalmente da tropa de exploração, certo? Contra os titãs. E aí nesse ponto tem muito destaque pro Levi. O Levi é o líder das tropas, das principais missões que a gente vê, né? Na nossa experiência de leitura, ele é o grande líder. Ele responde para um cara acima, mas é ele que a gente vê agir, certo? E a história se concentra bastante nisso. Tem até um certo ponto em que se concentra especificamente no Levi. Não vou falar exatamente como, mas se você ler, você sabe o que eu tô falando. E muito das missões do Levi, da tropa do Levi, das pesquisas da tropa do Levi e tudo mais, certo? Pra acabar com os titãs e com o problema político envolvido com isso, no reino lá das muralhas e tudo mais. E aí que a gente entra na definição de protagonista e personagem principal de um texto que eu vou linkar pra vocês num post no videoquest.com.br, certo? Nesse post, o cara que escreve, ele faz uma distinção muito interessante que, de acordo com o texto, não é exatamente a definição mais aceita por muitos anos. Diz ele que muitas pessoas são contra essa definição, mas, e aí é uma parte que eu concordo com ele, muitas possibilidades se abrem se você abrir a cabeça para essa definição da diferença entre protagonista e personagem principal, certo? Eu posso estar, para muita gente, chovendo no molhado, mas eu achei uma coisa muito interessante que eu queria dividir com vocês. Nesta definição, Eren é o personagem principal e Levi é o protagonista. Protagonista é aquele que busca a solução para o problema da história. Porque toda história é um problema. É um problema que precisa ser resolvido. A gente quer ganhar o campeonato, a gente quer vencer os titãs, a gente quer vencer o Majin Buu, a gente quer impedir a invasão alienígena, a gente quer investigar a corrupção do governo, qualquer coisa assim. Esse é o problema da história. E o protagonista é aquele que age para que o problema seja resolvido. O protagonista é uma função prática, é uma função de ação. Essa é a função do protagonista, agir especificamente, certo? O personagem principal, ele é os nossos olhos, ele é o nosso ponto de vista, ele é o centro emocional da coisa, certo? E o Eren é isso desde o começo. As mudanças emocionais do Eren são o nosso centro, são o nosso chão, são o nosso ponto de vista, certo? Então quem tem que mudar na história emocionalmente, a mudança emocional, é no personagem principal, nesse caso no Eren. E ele vem mudando muito ao longo do mangá para quem tá acompanhando com o Japão. Se a mudança é boa ou não, você que julgue, né? Tem momentos que é mais eficiente, tem momento que é menos. Mas é ele que importa nesse sentido.
Então, o Shingeki no Kyojin, como estudo de caso, ele é muito interessante, porque ele passa de um paradigma para o outro, porque o Eren no começo era as duas funções. Porque é isso que é interessante no texto desse cara. Dá pra você colocar, obviamente, boa parte das nossas histórias que a gente conhece e gosta, tem as duas funções em um cara só, em um personagem só, certo? E no começo o Shingeki no Kyojin era assim. O problema era vingança contra os titãs. E quem estava indo atrás dessa vingança era o Eren. Então ele era a ação prática. Assim como ele era o centro emocional. Agora ele só é o centro emocional. Porque você passou de uma história de vingança para uma história de uma grande guerra do ponto de vista da arma. Eu gosto muito desse conceito. A eficiência da aplicação e da apresentação do conceito é discutível, mas o conceito em si é muito legal. De você ver a guerra pelo ponto de vista de uma arma. Porque o Eren passou a ser a arma apenas. E esse é o conflito interno dele. Ser ou não a arma. Né? E no papel, na ideia, no plano das ideias, é muito da hora. Como eu disse, você não precisa sempre dividir essas funções. A gente conhece muitas histórias em que as duas funções estão no mesmo personagem. Por exemplo, o meu mangá preferido, que é Fullmetal Alchemist. Em Fullmetal Alchemist, você começa a história com a busca pela Pedra Filosofal para recuperar os corpos, e quem faz essa busca prática é o Edward Elric. E também essa busca prática leva a reações emocionais, e todo o peso dessa missão e o peso do que ele causou ao irmão é o nosso centro emocional, tá nos dois. Até quando a história expande, porque acontece a mesma coisa que acontece no Shingeki no Kyojin. Você tem uma coisa pessoal e micro, só que você expande para um macro, porque tem algo de escala nacional que vai acontecer. Só que, até onde eu me lembro, aí eu deveria reler a história, alguma hora eu vou fazer isso, continua sendo o Edward que é o cara que age. Tipo, as decisões práticas dele é que fazem a história andar pra frente, né? Dentro de uma conjuntura muito maior, mas a gente acompanha as ações práticas dele. Por outro lado, o meu anime preferido, que é o Evangelion, dá pra interpretar como sendo essa divisão. Porque eu interpreto, pelo menos, que a única missão prática, o único problema prático que precisa ser solucionado é a instrumentação humana. É a busca pela instrumentação humana. Tem todo um resto do pessoal que acredita estar querendo impedir o terceiro impacto. Mas essa história é movida pra frente pela busca da instrumentação humana pelo Gendo. Gendo Ikari, pra mim, é o protagonista de Evangelion. Enquanto que o centro emocional e a mudança emocional e o ponto de vista, os nossos olhos, são o Shinji. De certa forma, o Shinji também é a arma, porque ele é o piloto do Eva. De certa forma, também é o conflito de ser ou não a arma. Motivado com uma relação com o pai. Foi feito em 97, Evangelion. Não sei o que eu tô dizendo aqui. Essa mudança emocional do Shinji, ela tem 3 versões diferentes da mudança final, né? Tem a versão mangá, a versão anime e a versão End of Evangelion. Elas são todas distintas, isso é muito da hora. E todas elas pra mim fazem sentido. E provavelmente vai ter uma 4ª no Rebuild, enfim. Linkando com o vídeo do meu irmão sobre protagonismo, ele cita o Natsu. E aí a gente entra no caso de essa divisão que eu acho muito interessante quando se faz da maneira certa, às vezes não deveria existir. E eu acho que Fairy Tail é um caso em que isso é colocado em prática, mas trabalha contra o mangá. Porque o Natsu é provavelmente o protagonista que eu mais odeio em todos os mangás. Porque ele estraga um mangá que poderia ser bacana. Não ótimo, não sensacional, bacana. E ele consegue estragar e deixar tudo pior. Porque cada arco tem um personagem principal diferente, já que Fairy Tail é uma história sobre um grupo de pessoas e não sobre uma pessoa só. Você pode dizer que o personagem principal geral seria a Lucy, porque a gente começa a história pelo ponto de vista dela. Mas isso meio que já foi jogado fora há muito tempo. Cada arco tem um personagem principal que é o centro emocional e o conflito emocional que tá lá é dele. Então a gente quer o momento de cada um deles. Só que o fato do Natsu ser protagonista e roubar a cena e resolver todas as situações porque sim, estraga o momento de todos os personagens principais temporários. E isso acaba com a história.
Isso faz com que o mangá seja pior do que ele poderia ser, porque ele é um mangá divertido. Ele é um mangá de um cara que manja de fazer um mangá popular. Mangá pra galera que só quer ler, oh, que da hora, e segue com a vida. Isso é Fairy Tail. Só que o cara consegue criar um personagem que irrita numa história simples, fazendo essa divisão de protagonista com o personagem principal, que esse é um caso que eu acho que não deveria existir e funciona contra o mangá. Então isso aqui é só uma... Eu só queria dividir com vocês esses pensamentos que eu tava tendo um dia, linkando aí com o vídeo do meu irmão. E comentem aí abaixo casos de mangás que vocês acham que tem essa divisão, que de repente você acha que... Ou de repente você acha que essa é uma noção, uma bobagem. Você é de uma outra linha de pensamento. Eu gosto dessa linha de pensamento, mas ela não é a única, né? Pra você fazer histórias, criar histórias e analisar narrativa, tem diversas maneiras de pensar. Tem pessoas que desafiam o conceito de primeiro, segundo e terceiro ato numa história, por exemplo. Eu gosto do conceito, eu acho simples e funcional. Linhas de pensamento. Você acha que é bobagem? Você acha que tem histórias que tem e não deveria? Histórias que não tem e poderia e ia ficar legal? Isso é um caso também, hein? Comentem aí abaixo em videoquest.com.br